Saúdo a todos com a paz que vem de Deus, amém? Sejam todos bem-vindos ao canal Vencendo no Deserto, para mais uma palavra de fé vinda de Deus para nossas vidas. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, curte, comenta e compartilha, amém? Vamos para a terceira parte de um testemunho real, para engrandecer e glorificar o nosso Deus vivo. Deus, ele nunca me deixa sozinho, abandonado, e ele sempre dá uma palavra linda de confirmação de como ele se faz presente na minha vida e na sua vida, e nós às vezes não percebemos. Como na minha vida, sem conhecer ele, a sua misericórdia se fazia presente comigo, né? Contei de um pouquinho da minha infância, da minha adolescência, é um testemunho resumido, rápido. Essa parte eu vou contar na parte mais triste da minha vida, é onde realmente eu começo a entrar no subscuro dos piores sofrimentos que eu passei na minha vida. E é nesses momentos que o diabo ele mente para nós, ele manipula a mente da nossa mente, ele manipula tudo à nossa volta, ele nos cega. As pessoas não estão assistindo o vídeo até o final, eu não sei por qual razão. No final, Deus sempre tem uma palavra linda para confortar e dar certeza do que Ele tem para a sua vida. Amém? Deus ele deu uma palavra linda para esse momento, para dar início a essa terceira parte do testemunho que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu, na minha fase adulta, já estava assim, firme já nos caminhos que eu estava seguindo. Eu não estava com os problemas ainda. Mas eu via que as festas, a bebida, ela fazia constantemente algo na minha vida. A tristeza, ela era constante na minha vida. Como eu disse alguns vídeos antes, eu sempre buscava felicidade em alguma coisa, eu sempre acreditava, eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos sonhos. Eu tinha condições de realizar esses sonhos. Mas eu creio que os olhos da fé, quando nós temos um chamado, quando nós somos separados por Deus por algo, nós somos obrigados a passar por aqueles vales que não queremos. Eu lembro que, como eu disse antes, sempre rodeado de muitos amigos. Muitas situações favoráveis sempre a meu favor. Eu me sentia o máximo. Eu me sentia o Márcio. Mas quando eu ficava sozinho na minha cama, eu tinha uma cama de solteiro que eu dividia com meu irmão, um beliche. Quando eu ficava ali no meu canto, eu perguntava para Deus, da minha maneira, sem conhecer, o que é fé, o que era ter fé. Será que Deus existia de que forma? Eu via as pessoas falando dele e eu sempre sentia essa curiosidade. Mas eu consigo lembrar, voltando ao passado, que toda vez que eu me cansava da vida que eu levava, e ficava meditando sobre uma possibilidade de realmente conhecer esse Deus. Cansei de um monte de vezes dizendo, não, isso é só uma loucura da minha cabeça, ele não existe.
A gente fica alimentando coisas para fugir de algo. Eu sempre fui uma pessoa que leu muito livros de mente, acreditava que o poder da mente ela poderia mudar qualquer situação sua, e eu tentava arrumar essas respostas. Então, Deus ele viu que realmente eu queria algo, realmente conhecer Ele de verdade. E as coisas começaram a se apertar mais na minha vida. Eu comecei a me afundar mais no mundo da escuridão, mais coisas ruins da minha vida. E eu não percebia que à minha volta as coisas estavam se transformando, eu não percebia. Cansei de procurar amigos quando eu precisava dar uma conversada e eu não percebia naquele momento que eles estavam se afastando de mim. Porque quando nós estamos passando por lutas, tristezas, quando estamos passando, às vezes tem que enfrentar uma doença braba, tem que passar por uma luta que você está lutando sozinho contra o seu filho na droga, ou seu esposo na bebida ou na droga, ou sua filha. Seja qualquer situação ruim que você esteja passando hoje, ou a depressão, eu também tive, a ansiedade. As pessoas não querem lutar com você, elas querem o teu melhor. Elas comem a gordura que você representa a elas. E você vai sendo largado aos poucos sozinho. Mas você, tão orgulhoso, continua não vendo. Você continua se achando o máximo. E as pessoas lá comeram toda a carne boa que você tinha. E começaram a ver com outros olhos que você realmente estava ficando zerado, sem nada. E ali as pessoas começam a abandonar a gente, seja em qualquer área de nossa vida. Quando elas têm que fazer um esforço para ficar do seu lado, elas te abandonam. Como diz a palavra, o amor de Deus ele não pode ser mudado em nada. Não interessa o que vivemos, o que passamos, o amor dele continua fiel e reto. Nada pode nos separar do amor dele. Quando aparecem as tribulações em nossas vidas, olhamos para os lados e não encontramos mais ninguém para conversar. Eu, Márcio, de 30, 40 pessoas que andavam comigo direto, aquilo que eu poderia proporcionar a elas, festas de todos os tipos, eu não encontrava mais pelas ruas. Hoje, dos amigos que eu tenho ainda, eu não vou citar nomes, mas que eu carrego no meu coração, tem alguns ainda que eu quero ver, que eu quero ter a oportunidade de procurar, não enche uma mão. De tantos que eu tinha, tem alguns que ficaram enraizados no meu coração, que são amigos para minha vida toda. E assim é na vida da gente. Muitas pessoas se perdem, principalmente os jovens. Acham que você ser rodeado de pessoas, você ser bajulado por pessoas, é o ponto máximo. E o diabo ele mente, ele usa esse sistema para fazer você ficar cego às coisas de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos guarda, Ele nos livra, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que tem no meu coração, Ele sabe o que tem no seu, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe dos nossos medos. Como diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Não importa a nossa situação, eu digo sempre para as pessoas, não importa a luta que você esteja passando, assim como eu passava naquele momento sem conhecer Deus, Ele nunca me abandonou. E aos poucos ele foi respondendo as minhas perguntas que eu tinha no meu coração. Mas nunca tinha uma convicção certa que ele existia. Eu tinha muitos sonhos. Como a palavra diz, ele nos permite sonhar. Se Deus põe sonhos no teu coração, é para você realmente acreditar. Mas chegou um momento da minha vida que eu não lembrava mais desses sonhos. Eu estava tão cego e perdido, rumando a minha derrota, que eu não ouvia mais ninguém, eu não enxergava mais ninguém. Eu nunca mais vou esquecer, depois de muitos anos, com meus 23 anos, 24, eu fui tirar um valor num caixa eletrônico e não tinha mais esse valor. Eu me frustrei, eu lembro que eu peguei algumas cervejas e sentei na praça da minha cidade, em Campo Bom. E comecei a refletir a minha vida e começou a vir conselhos de pessoas que torciam por mim, que viam que eu estava me afundando, principalmente minha mãe e meu pai. E ali me deu uma tristeza, uma frustração e eu comecei a juntar as peças. Acredito que eu não, né? Naquele momento Deus começou a me mostrar o que eu queria ouvir, o que eu queria ver. Comecei a juntar as peças na minha mente e fui ver, e quando eu caí em si, o meu orgulho se rachou.
Eu vi que eu fui manipulado pelas pessoas, eu fui manipulado pelo diabo. Eu fui um boneco por anos e anos, nunca construí nada na minha vida. Aí quando eu perdi o valor para aquelas pessoas, eu não valia mais nada, e assim é na vida nossa. Porque Deus diz que nós devemos nos amar primeiro. Quando nós temos esse amor incondicional dentro do nosso coração, nós não somos dependentes de ninguém. Nós somos livres, libertos para fazer a vontade de Deus e seguir adiante. Naquele instante, eu me enchi de esperança. Mas eu estava tão fraco, que eu não conseguia encontrar um sonho na minha vida. Um sonho na minha vida. Eu começava a refletir, Senhor, da minha maneira. Eu só queria voltar a sonhar novamente. O meu sonho era voltar a sonhar novamente. Sonhos que eu tinha de faculdade, sonho daquilo, eu não tinha mais ambição, eu não tinha coragem, nem força para levantar daquele momento que eu estava para continuar seguindo. Quando os problemas chegam em nossas vidas, você não consegue enxergar portas. As pessoas não abrem a porta da vida delas para que você consiga desabafar, para poder entender aquele momento. Você praticamente passa sozinho. E a vergonha de não ter ouvido aquelas pessoas que sempre torceram por você, que te amavam de verdade e amam. A gente fica preso de uma maneira ou outra nas vontades do inimigo. Ele fica lá te travando, te segurando. Em tudo. E há muito tempo sem forças para prosseguir, a escuridão chegou na minha vida. Foi os momentos mais tristes da minha vida. Quando eu quis me erguer, eu já estava caído, derrotado, amarrado, preso. Começou as humilhações, tristeza em cima de tristeza, portas se fechando, tudo se quebrando diante aos meus olhos. A minha maior tristeza era aquelas pessoas que eu tinha como uma alegria de estar perto, as amizades que eu tinha, todos viraram as costas para mim. Eu via ao longe, dos lugares que eu chegava, as pessoas falavam de mim pelas costas, porque eu não tinha mais como manter aquilo que eu era. E aquilo me dava uma tristeza tão grande, uma vontade de sumir, uma vontade de desaparecer. Quantos de vocês nesse momento que vão ouvir esse vídeo sentem vontade de parar, de desistir, porque alguém magoou você, ou porque você ajudou, você depositou as fichas em alguém e essa pessoa te traiu? Mas como a palavra diz, quem pode nos separar do amor de Deus? Então não pode ser nada do que vivemos naquele momento, ou seja, nada do que podemos passar pode ser maior do que aquilo que Deus promete na palavra. Quando nós nos amamos e entendemos que Deus está no controle nos processos da vida, nós vencemos tudo. Hoje esse testemunho para a vida de vocês é toda aquela bagagem negativa que eu passei. É um testemunho traduzido. É algo pequeno, diminuído, mas para engrandecer o nome santo de Deus. Hoje eu olho e de um homem tímido, triste, essa pessoa poder pregar a palavra para você e você poder se alimentar dela. Em meio a tanta escuridão que eu continuava seguindo, Deus ele me guardava, ele me protegia. Aqueles que eu chamava de louco eram os que me consolavam com uma palavra, eram os que me faziam ouvir de Jesus. Mas no meu coração eu não conseguia entender nada daquilo, eu não entendia Jesus, eu não entendia fé, eu não entendia nada. Eu só queria desesperadamente poder entender tudo o que eu passei. E no próximo vídeo eu quero entrar mais a fundo, mais na escuridão. Que essas palavras, poucas palavras que eu ministrei há pouco, sirva para você não apoiar sua felicidade nas pessoas. Não apoie seus sonhos nas pessoas. Ame, olhe você no espelho e se ame de toda a verdade, porque você é a essência de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. Guarda essas palavras no seu coração. Por tudo que eu passei, hoje o meu maior valor é aquilo que Deus fez na minha vida. E eu falo isso para Ele todos os dias, em meio aos meus pecados, em meio às minhas tribulações, criadas às vezes pelas minhas vontades. Eu digo a Ele, você é tudo que tenho, Deus. Por isso eu sempre vou confiar em Ti. Os meus desejos, às vezes elas florem a flor da pele, mas Deus em primeiro lugar. Vou deixar uma frase de meditação e vou encerrar. Amanhã ou depois, no próximo vídeo, uma palavra forte, onde realmente eu fiquei sozinho e
e comecei a viver um lado obscuro que eu digo para Deus, se muitos vivessem o que eu vivi, estariam em tratamento psicológico ou estariam sei lá onde, porque é uma parte que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, foi a parte mais triste da minha vida, quando eu comecei a andar com as trevas, falar com as trevas. Isso fica para o próximo vídeo. Guarda essa palavra no seu coração que diz: sempre vamos passar por lutas, mas em tudo precisamos sim crer no Deus que não escolhe a quem vai amar. Ele ama e pronto. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Não importa o que você esteja passando, creia sempre, ande com fé, porque nada pode separar você do amor de Deus, nada pode separar você do amor de Cristo, pois essas vontades, essas palavras são de Deus para a sua vida e para a minha vida. Amém? São essas palavras de Deus para nossas vidas. E eu espero você no próximo vídeo, para o 4º capítulo, ou seja, a 4ª parte do nosso testemunho, né? Para edificar a sua vida e principalmente engrandecer o nome santo de Deus, porque Ele merece, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Amém. Eu espero você no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém.